Fala, gente, bem-vindos ao Papo com o Especialista número 10 do Boa Consulta, o melhor portal aí para agendamento de consultas online. E hoje a gente vai bater um papo com o Eric Thiago, especialista em fisioterapia para a terceira idade, que é um tema que vocês têm pedido muito para a gente, né? Eric, para começar, queria te agradecer muito por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. E antes de começar, falar sobre esses assuntos que são tão importantes, queria que você se apresentasse para a turma, quem não te conhece, quem que é o Eric? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, né? Cara, o Eric Thiago é um fisioterapeuta, né, formado pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa, tá? Em 2005, né? Tá. Ali eu comecei minha trajetória como físio, tá? A princípio, com a ideia de ser fisioterapeuta esportivo, tudo. Sim. Só que os atendimentos foram me levando para outros caminhos, Isso né? acontece muito, né, na vida Acontece profissional. muito. E daí eu fui fazendo cursos de postura, de RPG, de pilates para iniciar a carreira, né? Que legal. Formação em acupuntura, Olha né? só. Formação em osteopatia, Legal. né? E sempre fui trabalhando com a parte ortopédica, Tá. né? Então, cara, no meio ortopédico você trabalha com lesões diferentes, Sim. pessoas de idades diferentes, né? Sim. E tive clínicas, hoje tenho clínica novamente. Que legal, tá? bacana. Já atendi muito residência. E o mercado foi me levando para essa parte do idoso. Que legal, né? que bacana. Por quê? Porque o perfil de pacientes que me aparecia era sempre a parte dos 60 a mais. Né? Entendi. E eu fui pegando um carinho por esse Sim. público, né? Você vai aprendendo, né, Vai no dia a dia, né? aprendendo tudo, né? E são pessoas que são fáceis de lidar, Legal. né? E te traz um reconhecimento muito bacana também da profissão, Que né? legal. É muito mais, no meu entender, é muito mais prazeroso, Entendi. né? Você é muito mais reconhecido pelo idoso. Que Então, legal. isso é muito gostoso para a profissão. Bacana. E aí, só para entender, hoje a clínica, qual que é o nome dela e aonde que ela tá? Hoje, a clínica é situada no coração do Campo Belo, Tá. tá? Ali na rua Zacarias de Góes, Tá, conheço. Número 1317. Olha, beleza. Chama Regenera Fisioterapia, tá? Bacana. Nós estamos dentro de um espaço integrado que chama EIDIM, onde a gente tem musculação, tem pilates, né? A fisioterapia ortopédica, legal. tá? Então, a gente atua em várias vertentes lá. Então, tá? integra várias coisas juntos. Exato, e acaba trabalhando com equipe multidisciplinar, né? Que legal, A isso tem é muito espaço com outros profissionais da saúde também. Tá? Que bacana, muito bom. E aí, quando a gente está pensando ali em terceira idade, né? Você está falando 60 a mais, né? Esse é um ponto importante. Como que essa pessoa de uma certa idade, que a gente fala até terceira idade, é um pouco pejorativo quando a gente fala, porque tem um monte de gente já de 60 ou até 70 anos que está bem pra caramba, né? Mas essa pessoa, quando chega na clínica, ela chega como? Normalmente é uma lesão, normalmente ela está querendo fazer uma prevenção. Como funciona normalmente isso? Tá. Normalmente, tá? O primeiro paciente chega como? Normalmente, através do médico. É a primeira procura, né? Mas isso não impede de você chegar no fisioterapeuta sem passar no médico. Legal. Ou seja, você estava falando que normalmente o cara chega porque algum médico recomendou e provavelmente No- algum problema. Exatamente. Tá. Porém, se você quiser passar no fisioterapeuta sem ter que passar no ortopedista, no Sim. geriatra, enfim, qualquer médico da classe, o fisiatra, tá? Você pode ir direto ao fisioterapeuta, tá? Entendi, Como? perfeito. Né? Quero trabalhar uma prevenção. Quero trabalhar legal. com uma dor crônica, né? Eu tenho medo de cair. Isso, inclusive, eu acho que é um medo muito comum da pessoa de idade, né? Exato, né? E tá até em alta esses dias aí com algumas pessoas Sim. famosas que caíram Sim. né? E foi infelizmente foram a óbito, né, também. Acontece isso, né? Acontece e é um grande problema na terceira idade. Olha só que É interessante. um problema gravíssimo, né? E isso pode ocorrer muito por falta de força muscular. E aí eu acho que tem um ponto relevante, né? A pessoa tem medo de cair e normalmente eu acho que o medo é porque já sabe que pode ser um problema, né? A queda, mas porque a pessoa sabe que ela não tem talvez uma força ou uma estabilidade, ou seja, ela se sente insegura e ela efetivamente tem medo em cair. Sim, e isso é um grande problema, John. Por quê? Quando a pessoa começa a ter medo, ela começa a deixar de fazer atividade, Tá. né?
isso também vai enfraquecendo mais ainda a pessoa. Então, Ok. aquela pessoa começa a ficar mais no sofá, começa a ficar mais sedentária, né? Então, é um grande problema. Isso Um aí você vai ciclo. levando um ciclo vicioso, né? E a Sim. pessoa vai perdendo mais massa muscular e o seu controle motor. Olha só que coisa. E você fala uma coisa importante, né? Porque começa com medo. E aí esse medo acaba se transformando em parar de fazer certas atividades, exercícios, a musculatura começa a ficar pior, e aí pode até impactar numa queda real, né? Sim, Porque você tá mais fraco, né? sim, Olha tá? só. E, assim, um dos grandes problemas que a gente tem nas quedas são as fraturas, Ah, com certeza, né? né? E a fratura também acaba deixando o tempo de imobilização maior da Tudo ruim, pessoa, é. né? Ela vai ficar mais fraca, né? E aí começa a ter um monte de efeito deletério, porque a pessoa começa também a ficar deprimida, porque fica parada, perde sua capacidade Com funcional, certeza. né? Então, tudo isso vai, cara, minando a pessoa, tá? O Entendi. idoso, tá? E, cara, idoso parado, cara, é muito ruim, tá? É muito Perfeito. ruim. Tá. Tem, Tá? tem que sempre Tem manter a que, atividade, tem né? que manter atividade, É. tá? Então, eu falo assim, cara, começar a tirar controle remoto de casa, pro É, cara ter que melhor coisa, né? levantar, né? Não deixar a garrafinha de água perto pro cara ter que levantar e andar, né? Isso ajuda pra caramba, né? Ajuda pra caramba. São coisas pequenas que já vai Sim. ajudando no dia a dia. Ou seja, significa, por exemplo, vamos supor, uma pessoa de idade foi lá e caiu, teve uma fratura, ou deu um outro problema qualquer, e efetivamente ela vai ser tratada ali, tipo, por ortopedista, o ortopedista encaminha para físio. Então, normalmente ele chega assim e depois ele até acaba fazendo um trabalho de fortalecimento. Mas se essa pessoa não caiu, tá bem, mas ela tá preocupada, ela fala, olha, eu sei que eu preciso me manter de uma maneira melhor do que eu tô fazendo aqui. Ela pode procurar fisioterapia sem ter, tipo, nenhuma queda, nenhum problema, ou seja, só como prevenção mesmo, né? Sim, sim, Isso que é um ponto tá? importante. A fisioterapia ela pode atuar muito como um start para as atividades, tá? Ótimo. Então, o que seria esse start? Tá? A pessoa não tem confiança ainda de fazer a musculação ou um pilates, tá? Ou uma simples caminhada. Fala assim, cara, eu quero ter uma segurança e gostaria de começar com fisioterapeuta. Não Ok. confio na educação física, o que é uma bobagem, Sim, sim. entendeu? Mas porque o profissional de educação física é extremamente capacitado para melhorar a pessoa também Que em legal. termos físicos, Sim. tá? Mas dentro da fisioterapia a gente consegue quebrar alguns medos, E às vezes você quebra o medo até tá? pelo fortalecimento, né? A pessoa se sente mais confortável, né? Exato, né? E também você quebra alguns paradigmas, né? Porque normalmente, às vezes você vai no médico e o médico fala assim, cara, você vai parar de fazer isso porque você está com a dor, ou Sim. enfim, ou ele vai te recomendar a fazer atividade, só que aí, ele fala assim, eu quero que você faça atividade de forma segura. Tá? Perfeito. Aí ele vai lá e vai procurar um profissional fisioterapeuta, por quê? Porque ele entende de lesões também, Entendi. entendeu? Então, a pessoa se sente segura porque fala assim, cara, esse cara, ele não vai me machucar, Olha só. Sim. né? Então, você começa a oferecer alguns serviços, né? E isso é legal, porque Tá. amplia a gama de serviços na fisioterapia, Entendi. tá? Então, o que é ideal? Fazer alguns exercícios resistidos, tá? Musculação é essencial, tanto para fortalecimento muscular, Ótimo. tá? Com melhora de frequência cardíaca, de débitos cardíacos, metabolismo em si, né? Então, às vezes você fala assim, cara, eu vou melhorar a minha capacidade cardíaca através de caminhada. Ok. Mas a pessoa não sabe que através do exercício resistido, ele vai conseguir melhorar também e com muita segurança, Com certeza, né? né? Porque os exercícios, quando a gente trabalha com exercícios resistidos, por exemplo, na musculação, né? Você coloca a pessoa sentada em equipamentos, né? Você consegue graduar a Sim, carga, com certeza. né? Você consegue, pessoas que têm dificuldade para realizar um movimento inteiro da articulação, você consegue graduar ângulos também para a pessoa fazer o exercício, Que legal. tá? Então, é super bacana, cara. Tem Sim. muita coisa para desenvolver aí na... Isso é muito bacana também, não só por causa disso, mas assim, eu acho que assim, esse controle que você tem, principalmente no começo, eu acho que é muito importante. Porque quando você vai caminhar, tudo pode acontecer, né? Você pode cair, mas tem um milhão de situações. Pode passar um cara de bicicleta e te atropelar sem querer. Pode passar um cachorro ali e você assustar e também você cair.
Então tem uma série de fatores, e eu digo isso por quê? Porque eu convivo muito com meu avô e com a minha mãe. Meu avô já falecido, minha mãe já tem uma certa idade, e você vê que a pessoa realmente fica, né, receosa com algumas situações quando as pessoas passam perto. Então, às vezes a musculação, tem um profissional, você tem um ambiente mais controlado, seja um momento super legal ali para começar a fazer esse fortalecimento, né? Exato, exato. E assim, eu falo, a musculação você traz uma segurança pro cliente ou pro paciente. Legal. Entendeu? Vamos entender que o cliente é o cara que não tem lesão. Né? O Legal. paciente, vamos colocar aqui o paciente como... perfeito, né? Ele chegou na prevenção. Chegou, né? E o paciente, vamos colocar o cara que chega com uma lesão, que vem do médico. Tá? Perfeito. Então, assim, o cara que é o cliente, né? Ele tá buscando essa segurança. Legal. Tá? Para treinar, para desenvolver seu músculo, para melhorar sua capacidade funcional durante o dia, né? Às vezes o cara fala assim, cara, com o objetivo, assim, cara, eu quero subir bem a escada, eu moro num sobrado, eu chego lá no final do sobrado, cara, frequência cardíaca altíssima. Tá morrendo já, né? Então, o que a gente pode fazer, tá? E aí você vai identificar através de avaliação, você pode usar dinamômetros para você medir a força atual. Que bacana. Para você medir flexibilidade, né? Que a gente tem lá na clínica também, né? Essa parte de tecnologia. Né? Muito legal, hein? E com isso, você vai fazer um treinamento mais assertivo para essa pessoa. Tá. Esse é um ponto importante que você falou, Eric, que assim, eu acho que a musculatura talvez seja um dos pontos mais importantes para a terceira idade. A gente vê vários estudos, outros profissionais que já vieram aqui sempre falam isso, principalmente os ortopedistas, né? E eu tive um caso até com meu avô, né? Porque ele era vivo, né? Ele tomou um pequeno tombo, mas não foi tombo grave, né? Ele bateu na parede e tal, e ele ficou com uma lesão no ombro. E a gente levou no primeiro ortopedista, tal, tirou uma chapa ali e tal, e apareceu que ele estava sem o tendão. Então, o pessoal já queria até operar ele, né? E a gente levou no segundo ortopedista para ter uma segunda opinião, e aí a pessoa falou, não, pera, tira uma chapa do outro lado. Aí quando a gente tirou a chapa do outro lado, tava igual, ou seja, não tinha tendão em nenhum dos lados, basicamente. Já tinha, acho que, dissolvido os tendões, né? Desculpa os termos não técnicos, né? Mas o médico olhou e falou, olha, tá igual dos dois lados. Tinha um ombro totalmente funcional e o outro não no momento. Exato. E aí o médico falou, não, então é o seguinte, significa que a musculatura conseguia segurar e deixar aquilo 100% funcional. Então ele falou, é fisioterapia. E aí ele fez só que meu avô já tinha bastante idade, acho que ele fez 88 anos, alguma coisa assim. Fez fisioterapia em casa, 3, 4 semanas no máximo ali, cabo de vassoura, coisa muito simples. E em 3, 4 semanas ele estava 100% funcional de novo. E sem tendão ali, vambora, né? Então a gente vê a importância de ter uma musculatura preservada nessa idade, né? Sim, sim. Né? A musculatura preservada, além de te trazer uma proteção para os seus ossos também, né? Para uma queda, por exemplo, quanto mais volume você tiver, né? Mais proteção para os seus ossos você vai ter. Então, um airbag. Como se fosse um airbag. Entendeu? Funciona muito bem como airbag. Né? E assim, você consegue deixar uma articulação funcional também com uma falta de um tendão, por exemplo. Olha só. Entendeu? Não é necessário você fazer uma cirurgia assim de pronto, de imediato. Entendi. Né? E com idoso também, né, cara? Tipo, você tem que ter o cuidado, assim, de colocar o cara numa cirurgia, né? Tem que fazer todos os exames, ver como é que tá o coração, toda a parte metabólica dele, se ele tá apto a fazer uma cirurgia ou não. Então, a ideia é sempre fazer um tratamento conservador antes, né? Legal. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, né? Entendi. Então, faça um tratamento conservador, tente de tudo. Cara, você pode utilizar recursos como acupuntura, fisioterapia, musculação, pilates, mas, cara, tenta se movimentar. Perfeito. Né? Então, eu costumo falar assim, tipo, água parada apodrece. Então, se você deixa ali, cara, parado o membro que foi machucado, né? Você vai deixar aquilo piorar. Entendi. Entendeu? Então, quanto mais você entrar com o movimento de forma precoce, melhor vai ser para você restaurar essa articulação. Perfeito. Tá? E aí você vai com fisioterapia, depois você usa os recursos analgésicos, os pró-inflamatórios, né? Para você melhorar aquela inflamação. E depois você entra com os exercícios para restaurar a função. Perfeito, legal. Tá. E aí, Eric, eu acho que vale a pena dividir meio que em dois aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Talvez a primeira parte falar um pouco dos problemas mais comuns que tenham acontecido, ou seja, que é quando essa geração, essa terceira idade chega na primeira vez na fisioterapia, e a segunda, essa forma de prevenção, que normalmente a geração agora que está chegando na terceira idade já está começando a olhar isso com outros olhos, né? Porque normalmente olha a fisioterapia, você fala, só vou lá quando tiver um problema. Então vamos separar um pouquinho. Hoje,
acho que deve ter os tombos, que devem ser sempre um motivo super importante aí na terceira idade. Mas assim, normalmente, quais são os principais problemas que acontecem quando o idoso chega na fisioterapia recomendado por um médico? É o que a gente falou, é o paciente, né? Tá. Não é o cliente. Bom, o paciente, normalmente, ele chega com algum tipo de distúrbio. Tá. Então, eu falo assim, pode ser uma osteoartrite, tá? Que é o desgaste da cartilagem. Ok. Tá? Ele pode ter uma ruptura de tendão, no caso do seu avô. Sim. Tá? Ele pode vir com uma fratura para evitar um pós-tombo. Tá? Então, esse tipo de paciente que chega, tá? Ou com problemas de coluna. Ok. Também, né? Normalmente, quando chega o paciente de coluna, ele tá com um paradigma que, assim, cara, eu não posso fazer exercício com peso. Ok, a pessoa já fica com medo, né? Já fica com medo, tá? E o legal do fisioterapeuta é justamente quebrar isso, entendeu? Tirar o medo do cara fazer o movimento que a gente chama de cinesiofobia. Olha só, tem até nome pra isso. Tem até nome, tá? Então, eu tenho que fortalecer a pessoa dando carga. Não existe um fortalecimento resistido, cara, que não tenha carga. Para progredir, para o cara desenvolver a musculatura dele, eu preciso colocar carga. Lógico, né? Eu vou de acordo com a pessoa, tá? E você vai seguindo os parâmetros que a gente utiliza de fortalecimento na musculação. Você pode trabalhar força, né? Com pouca repetição, né? Só que aí você coloca uma carga moderada, né? Mais pesada também. Legal. Né? Ou vou trabalhar um pouco de resistência, que eu tenho que aumentar o número de repetições com um pouquinho menos de carga. Sim. E é legal que você vai adequando o peso conforme a necessidade. De forma individual, né? De forma individual, tá? Legal. Então, no paciente vai funcionar assim. A gente pega, faz a avaliação, né? Vê qual a capacidade funcional da pessoa, né? Vê a fase que esse paciente chega, né? Porque se o cara chega já de uma fratura, vamos dizer assim, de tornozelo. Tá. Eu tenho que entender se ele já tá pisando, se não. Sim, entendi. Entendeu? Vou trabalhar de forma específica um membro para depois trabalhar de forma global. Ok. Tá? Então, são pacientes em situações diferentes, tá? Mas vamos pegar um caso mais simples, que é um cara que chega com uma osteoartrose de joelho. Legal. Tá? Então, esse cara, ele pode fazer todos os movimentos tipo, de musculação. Eu posso trabalhar tudo de membro superior, membro inferior, tá? Posso trabalhar leg press? Posso trabalhar o leg press. Legal. Tá? E só a gente acertar a carga, tá? Legal. Ângulos. Tá, isso é importante. Tá, né? Então isso que é legal, assim, na fisioterapia a gente consegue ir dosando isso, entendeu? Às vezes é um pouco de diferencial da educação física, né? Então, é importante saber que você tem os movimentos de contração concêntrica, contração excêntrica, então tudo isso vai de acordo com o paciente e da necessidade dele, tá? Perfeito. Então, um cara que eu quero melhorar, tipo, trabalhar ele para evitar quedas, por exemplo. Eu tenho que trabalhar essa contração excêntrica, que é o quê? Como se fosse o nosso amortecedor. Ele vai freando o movimento, né? Então, se o cara está preparado com essa musculatura de forma excêntrica, na hora que ele tropeça, ele vai conseguir frear. Olha só que legal. Entendeu? Essa excêntrica qual que é? Como se fosse a negativa quando você faz o exercício, a excêntrica né? é o seguinte, ó. Quando eu contraio, tá. Né? Por exemplo, o bíceps aqui, eu tô fazendo uma concêntrica. Na hora que eu tô descendo, tô fazendo a volta do movimento, eu tô fazendo a contração excêntrica, que ele tá freando esse movimento aqui. Perfeito. Tá? Então, essa seria a contração excêntrica. Então, na hora que eu tropecei, que eu coloco a perna no chão, né? O meu quadríceps vai tentar frear aquele movimento. Então, eu vou quase meio que agachando. Olha só. Né? Então, isso seria a contração excêntrica. Se eu não tenho uma boa contração excêntrica, cara, é queda. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Olha só. Entendeu? Então, isso são coisas que a gente tem que pesquisar no paciente para prevenir uma queda futura. Legal. E assim, dentre as principais causas que levam esses pacientes no consultório, você tem uma causa principal, assim, ou não? Porque deve ter muito misturado, né? Coluna, joelho, não sei o que lá. Mas assim, a gente ouve falar de outros nomes, né? Você falou
salvo engano, artrose também, tu falou artrose, tem... Quais são as principais, assim, ou a principal hoje que você vê? Hoje o que eu tenho mais são lesões de joelho Tá. e coluna. Joelho e coluna, olha só que Joelho interessante. e coluna, tá? Então, joelho e coluna, eu posso dizer que é o carro-chefe da clínica, assim. E é um problema, né? Porque se você for ver, por exemplo, o joelho, né? A pessoa deixa de andar, às vezes, por causa de dor, né? Uhum. Na vida é complicado, né? E aí você vai gerando os efeitos, né? Que eu falei no começo, aqueles efeitos deletérios. O cara vai ficando parado, né? Uhum. Aí enfraquece, né? Você fica muito tempo sentado, né? Aí começa a gerar dor na coluna. Uma coisa vai impactando na outra, né? Uma coisa vai impactando na outra, né? Se eu não tiver um glúteo muito forte também, cara, eu vou acabar sobrecarregando minha coluna. Não vai ter jeito. Então, ou seja, no final a gente sempre vai voltar ali para um fortalecimento, né? Exato. Então, cara, quer melhorar a saúde, tem que estar trabalhando algum exercício, tá? Ah, legal, eu gosto de caminhar. Tudo bem você caminhar. Caminha, é um exercício também, mas ele não vai te dar um fortalecimento como um da musculação ou um pilates, entendeu? Ou trabalhar com os exercícios com elástico também, tá? Que são exercícios resistidos, tá? Então, é importante você ter ferramentas, né? Para oferecer para o paciente, tá? Mas é importante você fazer uma atividade. Tá? Mesmo que eu fale assim, cara, não seja a mais adequada, mas é importante você se mover. Agora, mesmo para a pessoa que gosta de andar, o recomendado é que ela ande, mas ela também faça um fortalecimento. Sim, tá. O importante, cara, você colocar o fortalecimento pelo menos umas 2 vezes por semana, hein? Seria bem legal. Entendi. Entendeu? Ou seja, aí vamos voltar a sair um pouco do paciente e já começar a entrar para o cliente. Aquela pessoa que está chegando na terceira idade ou já está na terceira idade e ela está preocupada. Ela está preocupada em não cair, ela está preocupada em manter um nível de saúde melhor ali para os próximos anos. Essa pessoa, tipo, fazendo 2 ou até 3 vezes por semana, é uma regularidade satisfatória? Uma regularidade satisfatória, tá? E sendo que você faça um programa de exercícios, né? Bem orientado e para aquela pessoa, respeitando a individualidade dela. Perfeito. Tá? Então, sempre pensando nos objetivos dela. Eric, e mais uma dúvida. Quando a gente fala ali da fisioterapia, ela vai, com certeza, ajudar a mobilidade, né? Ou seja, vai melhorar você andar, caminhar, se sentir mais seguro para evitar queda. Mas existem outros benefícios também em fazer esse tipo de atividade física? Sim, os benefícios da atividade física, eu falei, você melhora a sua capacidade respiratória, a sua frequência cardíaca, tá? Toda a parte metabólica você melhora também fazendo atividade física. Ah, tá. Entendeu? Então, a fisioterapia vai atuar nisso também, tá? A fisioterapia pode atuar nos idosos também na própria reabilitação cardíaca, tá? Então, ou para evitar problemas cardíacos. Tá? Então, os exercícios em si, né, sempre vai melhorar essa parte metabólica. Que legal, bacana, isso é um ponto importante, né? E muitas vezes também melhora até a saúde mental, né? Sim. Sai de casa, faz uma atividade, né? Essa parte é muito importante, porque o que eu enxergo, por exemplo, na clínica, eu tenho macas, né? Um espaço que, vamos dizer que seria um espaço de convivência. Eu tenho 3 macas, onde eu posso atuar com 3 fisioterapeutas e 3 pacientes ao mesmo tempo. Bacana. Né? E ali é legal porque tem esse convívio social. Legal, bacana. E o convívio social é extremamente importante na terceira idade. Perfeito. Né? Ele vai lá, ele sai de casa, sai da rotina, né? Acaba sendo um fator motivador para ele continuar fazendo atividade. Né? Que é um dos grandes problemas é a gente conseguir motivar o cara, né, para continuar a atividade física. Sim, porque esse é um ponto importante. Você fala caminhar no parque, legal, mas se chover já não dá para ir. Não dá para ir. Ali você tem um ambiente controlado que não tem chuva, mas se você consegue criar um ambiente agradável, né, seja em termos de amizade, de outras pessoas, um ambiente que seja mais interessante, essa pessoa também vai ter mais vontade de ir, porque no começo é difícil, né? Sim. Então, é legal em termos tanto de negócio, tá? Você ter alguém que está rotineiramente lá no seu trabalho, né? E pro cliente em si mesmo. Cara, quanto mais agradável o espaço, ele conviver com pessoas muito parecidas, tipo, até de nível social parecido, tudo, cara, engaja muito mais o tratamento. Que bacana, muito legal.
ou treinamento. Sim, sem dúvida. Entendeu? Né? E aí, por exemplo, qualquer pessoa de idade que chega lá, e aí estamos falando o seguinte, de uma geração que muitas vezes não fazia nenhum tipo de atividade física, né? Hoje inclusive as gerações estão envelhecendo, eu acho que essas gerações têm uma tendência de chegar ali na terceira idade com um hábito de atividade física muito maior. Talvez seja mais fácil para eles praticar uma atividade para se manter na terceira idade. Mas quando a gente pega essa geração que está agora, que já é a terceira idade, às vezes tem pessoas que não tinham hábito. Minha mãe, por exemplo, não tinha o hábito de fazer nada de atividade física. E tem que fazer na marra a fisioterapia, né? Então, essa pessoa que acabou de chegar, ela pode começar já a fazer uma musculação sem problema, né? Sim, porque a musculação é muito segura. Legal. É muito segura, entendeu? Eu falei, a gente consegue dosar a carga, tá? Dosar a angulação, né? Eu consigo ver a parte cardíaca dele também, entender se eu tô exagerando ou não. Entendi. Entendeu? Legal. Eu sei que é uma coisa segura, porque eu não vou elevar muito a frequência cardíaca dessa pessoa desenvolvendo a musculação. Entendeu? Então, isso é uma técnica, uma terapia que traz muito conforto para o paciente, né? Ou para o cliente. Ele consegue fazer atividade, né? Mesmo com lesão. Então, assim, cara, se ele tiver com uma... Eu falei, se ele tiver com uma dor no pé, ele pode, você tem membro superior para trabalhar, né? Você tem a parte abdominal para trabalhar, né? Você pode intervalar com alguns exercícios também de postura, né? Então, cara, a gente consegue moldar muito bem a terapia. Então, todo mundo pode fazer exercício. Que legal. Com qualquer tipo de lesão. Que legal. Inclusive, minha mãe, quando eu forcei ela a fazer a musculação, né? Entre aspas, musculação. Fisioterapia, mas era mas era uma musculação. Eu falei, vamos fazer uma musculação, tem que fazer um fortalecimento muscular e tal, né? E ela ficou meio receosa, né? Porque quando fala musculação, principalmente para pessoa mais velha, já pensa ali tipo em um halterofilista, né? E não é bem isso, né? Ela começou a fazer, voltou para casa e falou, não, mas não é musculação, eu fiz uns aparelhos e fiz uns elásticos e tal. Na verdade, é musculação, mas a pessoa às vezes não tem essa percepção. Ela acha que vai pegar um monte de peso e não é bem assim, né? São os paradigmas da coisa, entendeu? O cara tem uma visão de que é só o Schwarzenegger que pode ser forte, né? Sim. Né? Ou que a musculação é só para ele. Não, a musculação é para todo mundo, cara. Perfeito. Para todo mundo, né? É importante saber que, por exemplo, nossa população está envelhecendo muito rápido. Sim. Entendeu? Hoje, em 2024, a média de idade nossa, tipo, tá em 35 anos da população. Mudou muito. Muito alta. Tipo, em 2000 era, tipo, 28. Sim. Entendeu? Cara, então tá cada vez mais aumentando. Em 2070, tá por volta da idade média do brasileiro ser de 48 anos. Olha aí. Esse é um ponto importante, né? Então, a gente tem que se preocupar em envelhecer bem. Com certeza, né? Tá, então fazer uma atividade física agora é fundamental, né? E eu tô percebendo, o pessoal tá muito mais preocupado com isso. Você vê uma pessoa de 60 anos hoje, é extremamente jovem, né? Você tem uma alimentação diferente hoje, vários suplementos, né? Medicações que também ajudam na longevidade. Sim. Então, o que é mais comum, você vê pacientes, tipo, clientes, tipo, com 80 anos. Olha só. Né? Eu tenho paciente de 90 anos, cara, 91. Legal. Olha só. Né? Fazendo exercício físico, cara. Isso é muito legal. Sim. A gente vai... Tem um monte de avanços, né? Na alimentação, na medicina e assim por diante. E a gente provavelmente vai estar chegando cada dia mais longe em termos de idade. Sim. Agora, o importante é conseguir chegar longe, mas bem, ou seja, ter um mínimo ali de mobilidade. Então, eu vejo pessoas que às vezes a pessoa não consegue andar em casa sozinha. Sim. Né? Então, tem que tomar um certo cuidado. Você quer ficar sem andar em casa, né, sozinha, ter alguém, uma acompanhante, ou estar numa clínica, mas você não quer. Então, para você conseguir fazer isso, efetivamente, você tem que dar uma atenção especial ali a uma fisioterapia, uma atividade física. Fisioterapia é um pouco mais controlada e talvez seja melhor, né? E assim, essa pessoa que chega na sua clínica, por exemplo, esse cliente, ou seja, não é o paciente, é o cliente que chegou lá, eu tô com 60, tô bem, tem umas lesões aí da vida, que todo mundo vai chegar com 60 anos já com um desgastezinho na cartilagem, com uma lesão ali ou lá, etc. Mas como que você começa a fazer o tratamento dele? Conta como que é o processo. Tá, o processo, a princípio, a gente começa com uma avaliação. Bacana. Né? Então, vai onde a gente pergunta, né?
sobre as lesões, né? Qual que é o objetivo dele, né? O que ele quer daqui para frente. Perfeito. Tá? A gente pode tirar fotos também, tipo, para fazer avaliações posturais, né? Eu falei, uso o dinamômetro para ver força, né, dos principais grupos musculares. E é legal o dinamômetro porque você consegue ter um parâmetro e você pode mostrar para ele a evolução. Fala assim, olha, você fazia a extensão de joelho, você colocava 20 quilos de força aqui quando você tentava chutar. Sim. Agora está fazendo 30, por exemplo. Então, você tem parâmetros para você mostrar a evolução. Que legal. Né? E isso é bacana também, tá? No espaço também a gente tem os educadores físicos, que eles podem fazer uma avaliação de dobra, né? Para ver índice de massa corpórea, tá? Então, isso é bem interessante, né? E aí você consegue ir progredindo com ele. Sim. E aí não só carga, mas você também falou de postura, né? Como a postura, ela influencia, às vezes até a pessoa andar direito, né? Sim. Como que funciona isso? Você trabalha também em cima da postura, não? Sim. Influencia mesmo ou não? Por isso que é legal você ter a avaliação postural também. Legal. Né? Porque se você pega um paciente, por exemplo, cifótico, onde ele tem uma postura bem curvada... Tá mais inclinado, assim. Tá mais inclinado. O que acontece? Você muda todo o eixo de equilíbrio desse cara, né? Então, para ele levantar uma perna, por exemplo, você vê que é muito mais difícil. Ele não consegue fazer o movimento. Perfeito. Entendeu? Então, porque você já está inclinado, Já né? está inclinado. Então, você diminui o grau de amplitude de movimento da articulação do quadril dele, por exemplo. Ele não consegue levantar o joelho, não consegue levantar a perna. Olha só. Né? E isso vai fazer com que ele arraste o pé e a probabilidade dele cair é muito maior. Né? O seu centro de massa deslocado para frente, tropeçou, já chão. Isso é uma coisa que falam muito, né? Que o idoso, às vezes, ele não anda, né? Tipo, ele não tira o pé do chão para andar, ele vai arrastando, né? Exato. Né? E aí, dentro disso, você tem, cara, técnicas que são potentes para você melhorar a postura. Por exemplo, o RPG funciona muito bem. É legal, hein? Um exercício onde você trabalha a musculatura profunda, trabalha o alongamento, né? Alongamento de cadeia anterior para melhorar essa curvatura, né? O Pilates também, né? O Pilates é muito legal porque você trabalha alongamento, fortalecimento, postura, respiração, né? Olha só. Cara, o cara sai de uma aula de Pilates extremamente relaxado, porque só de fazer o trabalho de respiração do Pilates, cara, já te traz uma paz absurda. Que legal. Né? Então, dentro da clínica, a gente consegue trabalhar em todas essas vertentes, né? Bacana. E eu falei, respeitando a individualidade de cada um, né? Às vezes o cara chega com um objetivo. Sim. Eu falo assim, amigo, não dá para você fazer esse objetivo se você não consertar isso aqui primeiro. Perfeito. Entendeu? Então, por isso que é importante fazer a avaliação. Legal, esse é um ponto relevante. Aí, por exemplo, você falou que também as pessoas chegam com alguns problemas, né? Não sempre enviado com problema, mas pega uma pessoa, sei lá, artrose. Artrose é um negócio comum. Sim. Que normalmente uma pessoa sente muito dor ali na articulação ou ela tem uma trava ali às vezes, né? Como funciona isso? Esse paciente que chega, sei lá, com o joelho meio travadão ali. Como que é feito o trabalho? Dá para fazer um trabalho nisso? Sim, sim. Tá. Esse paciente que chega, vamos lá, com artrose de joelho, tá? Vamos dizer que ele está com um edema, o joelho está inchado. Legal. Tá? Esse cara, eu vou trabalhar primeiro com alguns exercícios, eu posso trabalhar com exercícios isométricos com esse cara, tá. Entendeu? Eu falei para você, dá para fazer exercício em várias posições, sim. Né? Posso trabalhar com ele na maca, com halter, com caneleiras, né? Sim. Por exemplo. E dentro disso, a gente usa os recursos analgésicos também, entendeu? Olha só. Então, posso usar uma laser terapia para melhorar a inflamação, posso usar o ultrassom também para melhorar a inflamação, né? Eu posso usar o auxílio de uma corrente elétrica, por exemplo, um TENS, para esse cara conseguir fazer o movimento. Porque eu vou lá, coloco na articulação, e aí o TENS ele vai fazer o papel dele de enganar ali a dor. Então, ele vai chegar, ele vai conseguir fazer um movimento articular, entendeu? O próprio movimento articular, ele vai estimular esse líquido que tem dentro do joelho, líquido sinovial, né? Vai melhorar o padrão de inflamação ali. Por quê? Eu tô ativando a musculatura, tô ajudando a drenar aquele edema também. Perfeito. Tá? Então, a articulação vai responder de forma melhor e vai diminuir o padrão de dor. Sim, legal. Tá? Então, recursos, a gente tem vários recursos que dá para melhorar aquela articulação. Isso é um ponto muito importante, você falou, porque a gente teve podcast com o Adriano, né? E o Adriano, que é ortopedista, ele estava contando pra gente. Ele falou, John, tem que manter uma atividade física. E ele estava contando, inclusive, que muitas vezes, por exemplo, pega um joelho,
se você não faz um movimento, ou você fica o dia inteiro com o joelho dobrado, por exemplo, isso acaba piorando, né? Ou seja, ter essa circulação por causa do movimento é super importante. E às vezes a pessoa que chega com o joelho tá com dor ali, ela não quer fazer, ela inibe o movimento, né? Ou Exato. seja, você usando esses artifícios de tecnologia, que é laser, ultrassom, etc. Você também pode citar de novo ali. Isso ajuda a pessoa a fazer porque acaba bloqueando um pouco a dor, a pessoa volta a fazer o movimento. Exato. Tá? Entendeu? Que legal. Então, voltando ao negócio lá do água parada apodrece, né? Então, se você deixar a articulação parada, cara, vai aumentar seu padrão inflamatório, vai aumentar a rigidez articular, entendeu? Que aí vai aquela outra questão de mobilidade pro fisioterapeuta. Vamos trabalhar a mobilidade. Trabalhar a mobilidade é diminuir ou aumentar o movimento articular dessa articulação que está parada. Né? Perfeito. Então, eu estou mexendo ali aquela articulação, lubrificando ela, alongando os tecidos capsulares, né? Para melhorar a função, para restabelecer a função. Que legal. E aí eu falei, o recurso analgésico pode funcionar muito bem. Sim. Eu posso utilizar tanto esse recurso analgésico no final da sessão, né? Para o cara ir bem, falar, olha, sofri aqui, cara, tô com um pouco de dor, tá? Ou posso usar o recurso analgésico para eu conseguir fazer a sessão. Legal. Para conseguir fazer o movimento, tá? Que depois isso vai ser bom para ele. Né? Fala assim, pô, você tá começando ao contrário? Tô. Mas qual é o raciocínio clínico nisso? Cara, eu vou sedar a sua articulação para você conseguir realizar o movimento. Sim. Porque, ou seja, a realização do movimento é uma das coisas mais importantes. É uma das coisas mais importantes. Olha só. E é curioso, né? Porque quando você tem um problema, não importa qual seja, mas você sente a dor ela acaba inibindo o seu movimento, né? Porque a dor ela inibe a contração. Olha só. Tá, então, cara, você vai lá, tipo, você vai fazer uma extensão de joelho, aí você tem aquela condromalácia, a condropatia, ela vai lá, vai bem no local da ferida, você cutuca a ferida, cara, cai o disjuntor, vamos dizer assim. Olha só. Entendeu? A musculatura para de responder. É exatamente isso, cai o disjuntor, cara. Tipo, e aí você não consegue executar o movimento. Ou seja, tem um ponto físico mesmo, que a musculatura para de responder. E também tem até talvez um ponto meio que da própria pessoa, né? Porque, poxa, você sente uma dorzinha ali, você acaba até andando diferente. Sim. Você acaba meio que jogando mais peso para um lado, você acaba, né? O corpo, ele se adapta. Tá. Entendeu? O seu corpo vai levar sempre para facilidade. Entendeu? Então, você tá com uma dor, cara, puta, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o quadril. Olha só. Vou andar com o pé de lado arrastando, mas eu vou chegar lá. Perfeito. Entendeu? Então, o seu corpo tem essa capacidade de se adaptar. Só que é um problema isso, né? Só que se adaptar demais é um problema. Tá. Entendeu? Sim. Então, o seu corpo também ele tem a capacidade de se autorregular. Né? Legal. Se você ficar em repouso ali, também vai te ajudar a melhorar aqueles padrões inflamatórios. Que bacana. Né? Só que depois você tem que melhorar a sua função com o exercício. Entendi, perfeito. E aí, por exemplo, dos pacientes que chegam lá na clínica, ou até tipo, né, os clientes mesmo, que não tem nenhum problema, estão querendo fazer um fortalecimento, quais são os principais erros assim que você vê que são os mais comuns nessa terceira idade? Erro em que sentido? Em sentido, tipo, a pessoa tá colocando muito peso, ou não tá fazendo atividade física, ou tipo, ela faz muita caminhada e não faz musculação. Quais são os erros que você vê para esse paciente conseguir manter essa longevidade, essa saúde aí na terceira idade? Tá, vamos lá, vamos pro cara que não tá praticando atividade física. Tá? Já tá por aí o erro já de não se movimentar. Tá? Okay. E já é um grande acerto ele tá procurando alguém para se movimentar. Ok. Tá? Então, assim, mas eu acho que o grande erro é o cara procurar uma atividade que ele não gosta de fazer. Ah, entendi. Entendeu? Porque aquilo vai ser, tipo, maçante para ele. E aí ele não consegue, às vezes, dar essa continuidade. Exato, né? E aí tem o cara que gosta de fazer atividade em grupo, entendeu? Tem o cara que não quer fazer atividade em grupo, entendeu? Por isso você tem os personagens, entendeu? Porque o cara fala assim, eu quero uma atividade, eu quero alguém para mim. E se puder, tipo, numa sala exclusiva. Perfeito. Entendeu? Então, se o cara tem isso, ele vai conseguir ter longevidade na atividade dele. Entendi, então, perfeito. assim, cara, acho que o grande erro é você querer se mover com a opinião dos outros também, entendeu? Falar assim, cara, vou no Pilates porque meu amigo falou que é bom. Você vai chegar lá, o cara vai te esticar todo, você não vai ficar feliz e vai ser desestimulante. Perfeito. Então, a primeira coisa, cara, é buscar uma atividade que você
goste. Legal. Entendeu? E aí, fala assim, cara, eu gosto de caminhar ou eu gosto de fazer o Pilates, mas ainda preciso ganhar força muscular, né? Então, cara, você vai falar assim, eu vou fazer musculação, né? Mas eu vou encarar como se fosse um remédio. Perfeito. Somos adultos, precisamos fazer algumas coisas, né? Alguma coisa, exatamente. Não dá pra fazer tudo que a gente quer. Exato. Então, tenho que fazer, é o meu remédio. Então, para não tomar remédios, eu vou utilizar essa via aqui. Que legal, entendeu? que bacana. Que é o exercício resistido. E aí, talvez um ponto legal que você falou, tipo, por cima, mas eu achei muito interessante, é que lá na clínica você tem uma versatilidade. Você tem aparelho, você tem elástico, você tem outras coisas ali com tecnologia para reduzir dor também. Então, você tem uma variedade de coisas que você acaba se adaptando para cada cliente, né? Sim. Isso é muito legal. Eu falei, eu vou tirando o medo do cara fazer o movimento. Tá. Então, isso é super importante. O cara normalmente chega na clínica, eu falei, com aqueles paradigmas. Cara, eu tenho hérnia de disco, eu não posso pegar peso. Não, cara, você pode pegar, entendeu? Vamos ajustar a carga, entendeu? Perfeito. Vamos ajustar os movimentos, entendeu? Ah, não posso fazer stiff. Não, você pode fazer, desde que você faça com a carga adequada, de forma correta, postura correta, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas vão para academia, fazem atividade, uma musculação com os aparelhos e não faz correto. Exato. Né? Então, esse é um ponto relevante. Por exemplo, até estava conversando com o fisioterapeuta, a gente trocando uma ideia, e ele falando, João, não deve se fazer muita extensão se você tem um problema de joelho. Ou seja, você pode fazer o mesmo aparelho, mas você diminui a inclinação. Ou seja, é um detalhe que na academia ninguém falou para mim. Mas o fisioterapeuta, às vezes, tem a capacidade de identificar isso e recomendar, porque né? Normalmente o educador físico não está acostumado a lidar com as lesões. Entendi. Entendeu? O educador físico pega o cliente, normalmente o pós-lesão, o reabilitado. Já bem, né? Voando, né? Entendeu? E aí o cara vai conseguir desenvolver o trabalho dele. Agora, quando chega numa fase inicial, ou o cara, machuquei e foi direto para musculação, né? É aí onde você começa a ter problemas. Entendi, perfeito. Entendeu? Então, eu falei, o profissional de educação física, ele tem a capacidade de fazer você virar um Schwarzenegger. Entendeu? Tipo, de forte. Entendeu? Mas, às vezes, na área da lesão, ele vai ficar inseguro também. Entendi, perfeito. Entendeu? Porque ele não sabe ainda lidar, tipo, qual grau que eu vou fazer esse movimento. Sim, entendeu? sim. Tá na fase de fazer? Não tá? Tá na hora? Perfeito. Entendeu? E aí, um ponto relevante, Eric, é o seguinte, muita gente falou do Arnold Schwarzenegger, atividade física, musculação. A pessoa acha, vai fazer esse fortalecimento muscular e vai desenvolver um músculo enorme. E muitas vezes, pelo que eu tenho visto, experiências, conversas, até quando a gente falou nos bastidores, não é que você não precisa ter um músculo enorme para conseguir desenvolver essa força. Muitas vezes, o fortalecimento muscular que a gente está falando é fortalecer um pouco, o músculo não fica tão grande. Sim. Né? É só um pouco e isso já ajuda bastante. É basicamente isso, ou seja, não é um negócio tão difícil de chegar no fortalecimento para preservar a saúde, né? Você vai perceber que quando você começa a treinar, você começa a ganhar força, tá? E eu falei, com controle de carga adequado, você vai vendo que cada dia você vai aumentando um pouco a sua carga muscular, ou de peso, vamos dizer assim. Invariavelmente, você vai ter o aumento de volume muscular, né? Só que você vai perceber que o peso aumenta mais rápido do que o ganho de massa muscular. Olha só. Né? Então, você vai começar a perceber o aumento de volume muscular com uns 3 meses de atividade. Olha só. Bem direcionado. Perfeito. Entendeu? Se não, vai ganhar força, mas... Fala assim, cara, em um mês eu vou ganhar volume? Não vai ganhar volume. Sim. Então, tem que esperar um pouquinho mais. Perfeito. Né? Então, você vai começar a perceber alterações estéticas no seu corpo a partir de uns 3 meses de treinamento. Mas, ou seja, a partir do primeiro mês que você ganha força, você já consegue ter esse benefício de saúde. Sim. Que legal. Sim. Isso, cara, você vai percebendo há semanas. É mesmo? Né? Então, você pega um idoso, vamos supor, coloca ele para sentar e levantar. Um teste bobo. Sim. Tá? Sentar e levantar da cadeira. Quando começa na avaliação, ele consegue fazer 5 vezes. Ok. Cara, 5 vezes ele tá exausto. Tá no cara, limite. Já aumentou a pressão arterial, já aumentou a frequência cardíaca, entendeu? Depois de 2 semanas, vamos supor, de treino, cara, peço para ele repetir o mesmo exercício. Não. Cara, pode ser que ele já faça 8
9. Olha só. Ou faça as mesmas 5. Só que você vê que, tipo, que o padrão dele metabólico não, tipo, já não foi entendi. aquele esforço absurdo, entendeu? Então, de repente, na primeira, a frequência cardíaca dele foi para 130, né? Na segunda, tipo, chegou a 100. Olha só que legal. Ou seja, já é um benefício Já muito é um grande de benefício, saúde. entendeu? Então, você vai dosando e vai percebendo. E é legal você ter esses desafios também. Você pode colocar alguns desafios pro cara. Fala assim, cara, ó, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer o objetivo de levantar 10 vezes da cadeira aqui, entendeu? Tipo, com frequência cardíaca 100. Sim. Ah, vamos, entendeu? Então, você vai colocando isso como algumas metas, né, de motivação. Ô, Eric, mas vamos voltar aqui. Hoje a realidade a gente sabe que não é essa, ou seja, o idoso ele deveria, né, fazer esse trabalho de fortalecimento, de prevenção, que eu acho super importante, mas normalmente ele chega na clínica com algum problema. E depois ele aprende que ele precisa fazer esse fortalecimento, né? Então vamos pegar aqui alguns problemas ali, sei lá, uma artrose de joelho, um problema na coluna, no ombro, ou até também como que o pessoal fala muito, a prótese, né? Que acho que tem bastante na terceira idade. Vamos começar pelo joelho. Normalmente o cara chega com um problema no joelho, uma dor no joelho, tal, é artrose. Como que é feito o processo? Tá. Bom, o processo é o que eu falei. Normalmente a gente trabalha com uma avaliação, né? E que eu vou verificar o estado da articulação, né? Fazer alguns testes especiais que a gente tem, né? Então, eu vejo qual o grau de amplitude dessa articulação, aonde dói, né? Qual o grau, tipo, de maior dor, tá? Alongamento dessa perna, ver como é que tá a flexibilidade, entendeu? Observa como esse cliente está andando, entendeu? Às vezes ele está numa postura que a gente chama de postura antálgica, porque ele está doendo, aí ele faz as compensações do corpo, joga o peso para um lado, tudo, tá? Veja se é necessário o uso de órteses, por exemplo, uma muleta, entendeu? Para esse caso, para diminuir sobrecarga, tá? Então, se o cara chega com uma dor muito aguda, né? Primeiro, eu vou entrar com os recursos analgésicos, né? Eu falei, entro com laser terapia, com ultrassom, tá? Com as correntes, né, elétricas, tá? Temos também aquelas botas de compressão que vai ajudando a diminuir o edema. Que mais? E aí vai da expertise e experiência do fisioterapeuta, né? Sim. Vou liberar musculatura de quadríceps, que normalmente fica muito inibida por causa dessa dor. E aí vai entrando com os exercícios, tá? Posso entrar com exercícios isométricos, que são exercícios onde a pessoa faz um movimento e fica parado. Né? Então, ela eleva, tipo, a perna e sustenta, entendeu? Então, ali é um exercício isométrico, tá? Para depois evoluir para os exercícios isotônicos. Que legal. Que aí, efetualmente, você consegue ter o fortalecimento. Exato. Aí, a gente entra em contato também com os médicos, né? Para entender como é que tá o paciente, né? Vai avaliar os exames também, que normalmente esse paciente vem com o exame de ressonância magnética, a gente vê qual que é o estado da cartilagem, no caso, né? Se está muito... o espaço está muito reduzido na articulação. Então, eu tenho que pensar em exercícios, o quê? Para ajudar nessa descompressão. Entendi. Né? Exercícios, às vezes, posturais, né? Para ajudar esse paciente a sair dessa posição antálgica, né? Então, o processo vai sendo assim, de cada indivíduo. Perfeito. Né? Então, a princípio, o cara que vem muito inflamado, eu vou colocar ele ali na maca, vou fazer a avaliação e vou usar os recursos analgésicos a princípio. Tá. 1, 2 sessões e depois vai evoluindo para os exercícios físicos. Interessante, legal. E aí, por exemplo, aí quando você vai para a coluna, porque o joelho tem aquele lance de você ter uma dificuldade para andar, para fazer as coisas do dia a dia, né? Mas a coluna, às vezes, o cara tem dificuldade para ficar sentado mesmo, né? Então, assim, dói toda hora. Como funciona? Já é um pouco diferente, né? Cara, muitas vezes o da coluna você não consegue nem avaliar direito. Nossa. Você tem que apagar o incêndio ali. Perfeito. Né? E aí eu gosto muito de utilizar, por exemplo, a acupuntura como ferramenta. Que legal. Cara, tem um poder ali, tipo, muito legal de analgesia. Bacana. Entendeu? Para você tirar a tensão muscular também. Então, você pode usar a técnica de acupuntura, o dry needling também, que é o agulhamento seco, né? Que você vai manipular ali no local, né? Usa também os recursos como ultrassom, você pode usar o calor também. Bacana. Né? Na região, coluna vai muito bem com calor, porque tem muita musculatura ali em volta.
tá? E você vai usando terapias manuais, tá? Terapia manual funciona muito bem. Você tem as mobilizações articulares, né? Você tem as pompagens, que você trabalha ali o tecido de forma mais leve, né? Você vai trazendo um efeito circulatório grande ali para a região, né? Isso vai ajudando aquela inflamação excedendo e o músculo relaxando também, né? Que o músculo precisa de sangue. Quanto mais sangue tiver, mais oxigênio tiver, né? Melhor para ele ali. Ele vai ficar mais feliz e mais relaxado, vamos dizer assim, né? Então, você vai trabalhando em posturas. Então, você vê cara, não consigo ficar sentado. Consegue ficar deitado? Só consigo ficar deitado de lado. Então, o fisioterapeuta tem que ter essa capacidade de se adaptar também a isso, entendeu? Para você oferecer o melhor para o paciente. Perfeito, legal. E aí eu acho que assim, tirando joelho, coluna, talvez um problema também muito comum seja ombro, né? Porque uma articulação meio que vai para todo canto, né? Sim. Tendinites, né? Que é o mais comum, né? Aí a bursite também, que normalmente a bursite acontece porque você já tem uma falha na articulação, né? Os músculos já não estão funcionando muito bem, né? E você acaba agredindo aquela bursa, tá? Então, normalmente é subsequente de uma tendinite. Perfeito. Tá? É uma falha mecânica. Eu gosto de dizer que, assim, o ombro, ele trabalha muito com a sua musculatura, né? A estabilização dele vem da musculatura. Então, se tiver alguma coisa funcionando mal, ele vai gerar uma dor. Porque, vamos dizer assim, esse seria o húmero, tá? E esse aqui seria a cavidade glenoide, onde o húmero se encaixa, tá? Essa parte aqui seria o acrômio. E a bursa passa bem no meio. Então, se você está com a mecânica errada, se tem músculo que não está fazendo a tração para baixo, tá? O húmero ele vai chocar contra essa estrutura. Então, você tem um osso em cima, você tem uma estrutura mole no meio. Então, você vai machucando ali, né? Deve doer, né? E vai doer, né? E chega a causar uma ruptura de tendão, né? No idoso, ele com uma fraqueza muscular, na hora que ele vai levantar da cadeira, o que ele faz? Ele não usa a perna, ele usa o braço, né? Então, na hora que ele faz o movimento com o braço, você aumenta a impactação aqui. Essa movimentação, essa raspagem, né? Com muito tempo, você pode machucar e pode vir a romper. E a própria inflamação vai deteriorando o tendão. Vai deixando ele fragilizado, né? Então, quando você coloca uma força exacerbada, rompe. Olha só. E aí o cara fica com uma dificuldade absurda de movimentar o braço. Perfeito. E isso é interessante, né? Porque pelo fato de não ter um fortalecimento muscular na perna, a pessoa não consegue levantar adequadamente, usa muito o braço para levantar, força o ombro, ou seja, é um problema no ombro, mas está sendo causado ali pelas pernas. Isso. Ou ele vai jogar a coluna lá para frente também, né, para levantar. Sim. Aí ele joga a coluna lá para frente, faz aquele esforço e aí vem uma dor na coluna. Olha só. Então, no final das contas, você acaba tendo... Se você não tiver um equilíbrio no corpo inteiro, né? Exato. Você acaba sempre saindo em algum canto ali o problema, né? Fortaleçam suas pernas. Olha, isso é importante, né? E aí, assim, só para acho que finalizar, eu acho que tem um ponto muito relevante que a gente ouve falar demais ali, que é quando não dá mais certo. Ou seja, teve um problema grave, não teve correção... E aí muita gente faz as famosas próteses, né? Tem de joelho, tem de quadril. Você também atende hoje? Como que funciona esse tratamento aí de fisioterapia no pós-operatório? Sim. É importante ressaltar. A prótese, né? É exatamente o que você falou. Cara, não tem mais jeito, né? Mas quando o paciente já faz um pré-operatório, isso é muito bacana. Porque ele chega mais preparado para fazer uma cirurgia. Ótimo. Tá? Quando ele faz a cirurgia... O pós-operatório dele evolui muito mais rápido. Bacana. Tá? Então, como é que funciona o pós-operatório? Tá? Vamos partir para esse ponto já. Né? O paciente chega na clínica, vamos colocar uma prótese de pós-operatório de joelho. Tá? Que é o mais corriqueiro até. Eu tenho que devolver função na articulação. Tá? A prótese de joelho, ela tem uma limitação ali até uns 120 graus de amplitude de movimento para flexão. Tá? Então, a maior função do fisioterapeuta nesse momento, nas primeiras semanas, é desenvolver essa movimentação. Tá? Então, eu tenho que tentar chegar o mais próximo dos 120 graus possível. Perfeito. Tá? É dolorido, um processo mais doloroso,
tá? Porque a gente Não está é esticando facinho. um tecido novo. Não é fácil, tá? Apesar do paciente sair da cirurgia com andador, pisando, tudo, Olha com a só. prótese, tá? É um processo doloroso. O joelho incha, né? Você modificou o padrão da sua articulação. Perfeito. O médico, ele rebate a patela normalmente, ele tira o tendão ali para ter acesso para colocar a prótese, né? E depois ele sutura aquele tendão de novo. Então, é uma região bastante mexida. Tá sensível, né? Tá muito sensível, tá? E aí eu tenho que aumentar esse ganho de movimento. Você tem que aumentar o ganho de movimento com a região sensível. Com a região sensível. Então, tem que dosar muito bem a fisioterapia. Perfeito. Né? O médico vai querer ver o paciente em 6 semanas, pelo menos sem um andador e com 90 graus de movimento nessa amplitude. Legal. Tá? E aí você vai, junto com isso, você vai colocando os exercícios de fortalecimento muscular. Perfeito. Porque entra tudo que a gente já falou de efeitos deletérios de ficar parado. Perfeito. Né? Você perde massa muscular, né? Você fica mais propício à queda, tá? Então, tem que restaurar toda essa musculatura, né? Então, um paciente de prótese de joelho, cara, 3 meses, ele vai começar a se sentir mais seguro. Olha só. Tá? Vai começar a restaurar aquela musculatura. Perfeito. Tá? Então, com 6 meses, ele tá muito bem. Muito legal. Bem. Sem intercorrência. Perfeito, que às vezes pode acontecer. Às vezes pode acontecer. É um ponto que não cicatrizou, infecção que pode acontecer, tá? Então, tem que ter esses cuidados, ficar muito atento à parte de infecção, que é um problemaço de uma prótese, de uma cirurgia grande. Sim. Mas se tudo correr bem, normalmente tudo correr bem, 6 meses ela tá muito bem, tá fazendo atividade, fazendo musculação, tá caminhando, né? Algumas pessoas até vão para os esportes também, tipo, vai jogar tênis de novo, tudo. Legal. Tá? Então, muitas vezes é qualidade de vida, cara. E aí depois tem que manter um fortalecimento, né? Depois tem que manter o fortalecimento, tá? Bom. Eu tive casos, por exemplo, de uma senhora que eu atendo hoje, que é a dona Túlia. Ela foi minha paciente antes de fazer uma prótese de quadril. E hoje ela tá com 91 anos. Olha só. Tá? Eu faço uma fisioterapia preventiva para ela também. Que legal. Né? Ela começou comigo fazendo a fisioterapia com muita dor no quadril. A gente passou para hidroterapia. Né? Naquela época eu atendia na piscina, né? E na hidroterapia você diminui sobrecarga, você consegue, com a temperatura da água também, relaxar mais a musculatura, você consegue fazer fortalecimento, né? Sem tanta dor. Perfeito. Né? Então, ela levou ali uns 3 anos, até que ela falou assim, cara, não dá mais, né? E tinha toda a questão de, cara, será que ela com 80 e poucos anos pode fazer uma cirurgia, né? Aí fica aquela briga do cardiologista não querer deixar, o ortopedista querer operar, mas eles entraram num consenso e acabaram operando. Foi a melhor coisa que ela fez. Que bacana. Tem qualidade de vida, ainda mora sozinha, tipo, ainda tem uma cuidadora que vai de noite, mas ela fica o dia inteiro em casa, no apartamento, consegue fazer as coisas dela, faz a comidinha dela, ela se vira super bem. Que legal. Faz uma atividade física de baixa intensidade mesmo, mas se movimenta, né? Então, tem dia que quer fazer a caminhada, tem dia que quer fazer exercício, né? Bacana. Tem dia que tá com dor, né? Então, você vai moldando toda a sessão dela, mas ela sempre se movimenta. E é legal que é uma paciente que não para de se movimentar. Ela optou pela autonomia dela. Perfeito. Né? Então, isso é muito bacana. Então, às vezes a pessoa fica com medo de fazer a prótese, mas, cara, vai dar uma autonomia absurda. Absurda. Vale muito a pena, né? Quando chega no caso extremo. Perfeito. Tá? Enquanto der para salvar, tipo, vale a pena fazer o tratamento conservador. Legal. Fisioterapia e exercício. Ok, muito bom. Passa pra cá. Quer citar mais um case ou não? Você que sabe. Vou deixar isso. Acho que já tá bom. Já passou de 1 hora. Acho que tá bacana, João. Então tá bom, então passar pra cá e eu finalizo, então. Aí eu falo assim, vamos deixar os contatos, papapá, aquele negócio todo, né? Então tá bom. Mas aí o contato, eu tenho que falar os arroba e tudo mais, é isso? Deixa no vídeo, deixa escrito. Beleza. Aí já facilita. Joga pra você? Pode mandar pra cá. Legal, Eric, acho que você passou uma visão muito clara ali, que a gente realmente precisa fortalecer a musculatura aí na terceira idade. E até, poxa, pessoas que nem eu aqui, tô com 40, indo para 50,
eu tenho que pensar em estar sempre fortalecendo para já chegar lá com 60 anos com toda essa musculatura fortalecida e evitar qualquer tipo de problema. Acho que esse é o principal ponto, né? Até o pessoal mandou pergunta, mas você respondeu praticamente todas aí no bate-papo, né? Queria te agradecer bastante, gente. Lembrando que eu vou deixar todos os contatos do Eric, né? Tanto link, redes sociais, etc., aqui na descrição do vídeo. Então, quem quiser, pode colocar aí nos comentários as perguntas ou até e na própria rede social do Eric para fazer os questionamentos aí. Acho que você vai responder com certeza, né, sobre esses assuntos, né? E para finalizar, Eric, acho que vale a pena sempre deixar aquela mensagem final aí para quem está nessa chegando na terceira idade, né? O que ele vai falar? O que é bom a pessoa fazer agora? Cara, primeiramente queria agradecer o convite mais uma vez aqui, né? Que foi um bate-papo muito bacana, né? Foi bem agradável estar aqui, né? E, vamos se preocupar com a saúde, tá? Vamos se exercitar mais. Procure a atividade que você gosta, tá? E dê preferência para os exercícios que você faça um pouco de força, tá? Isso é importante para a manutenção da sua saúde, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado. É isso aí, gente. Até o próximo.